amigos para serem resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia para Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo número 10. Para quem veio sem Bíblia, tem aí na tela, eu acho, vai aparecer para você em algum lugar. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor e também disseram a Moisés, reclamando feio: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Já viu esse tipo de reclamação? Foi para isso, marido, que você quis mudar aqui para Curitiba? Parecido, né? Aí eles ainda estão dizendo: o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você na casa da mamãe, no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer nesse deserto. Tem filho que reclama assim. 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés. Por que Deus falou com Moisés? Porque o Moisés também estava clamando a Deus nesse momento. Então disse Deus ao Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao meu povo que sigam avante. Senhor Jesus, nós lemos a sua palavra e ela entrou na nossa cabeça, e com certeza ela tem maravilhas do Senhor para todos nós. Todavia, em se tratando de mim mesmo, eu tenho muito medo que a sua palavra se misture com as tranqueiras que possam estar orbitando na minha cachola. E quando ela sair pela minha boca, não ser a sua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, vigia a sua palavra na minha cabeça, a fim de que quando pela minha boca a sua palavra sair, ainda o ser a sua palavra, e que ela, a sua palavra, produza em nós toda a mudança que o Senhor deseja produzir, traga para nós esperanças, ânimo, coragem e fé para o enfrentamento dos dias que virão diante de nós. Nos abençoe desse jeito, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ixi, amém mesmo. Deixe-me dizer uma coisa para você. O mundo está em mudanças, né? Tem tanta coisa mudando no planeta. Eu não sei as coisas que vão acontecer. Eu não sou profeta e nem visionário no sentido de uma visão de Deus do que vai acontecer amanhã ou na semana que vem. Mas olhando os noticiários, lendo, prestando atenção no que está acontecendo, me parece que 2026 será um ano de espetaculares, inimagináveis mudanças na história do nosso planetinha azul. Só no Brasil, para pensar o que tem no Brasil. Gente, no Brasil vai acontecer uma das coisas mais importantes do mundo, vai acontecer no Brasil, a Copa do Mundo. Estava pensando em eleições? Não, Copa do Mundo. Deixe-me dizer, muitas coisas vão acontecer, eu não sei quais, que mudanças, que intervenções, que consequências, como viveremos daqui para frente. Mas nós também estamos virando para um momento de inteligência artificial geral, que a comunicação será diferente da que nós temos hoje. As pessoas estão alarmadas de ver o Walmart levando encomendas na casa das pessoas com drone. Daqui a pouco nós vamos ver drones voando para lá e para cá com pessoas em cima deles. Daqui a pouco o seu filho de 18 anos vai dizer para você: pai, me compra o meu primeiro carro. Não, ele vai dizer: pai, compra um drone que é para eu ir para a universidade de drone. Nós vamos ver essas coisas ficarem voando aí para cima. Vocês vão dizer às crianças pequenas, ao atravessar a rua, olhem do lado esquerdo, olhem do lado direito e olhem para cima, porque agora a gente não sabe mais por onde a gente pode ser atropelado. O mundo está mudando demais, muitas coisas vão acontecer.
Mas o nosso pastor, na comunhão cotidiana que ele tem com o Senhor, nos momentos diários, cotidianos, no exercício do viver diário do nosso pastor, em companhia com o Senhor, ele recebeu no final do ano passado uma mensagem poderosa de Deus a respeito do novo de Deus na nossa igreja, na sua vida, na nossa cidade, no Brasil. E o nosso pastor, orientado pelo Senhor, vem pregando cada domingo, sobre o que eu tenho que fazer, como eu devo preparar a minha vida para o novo de Deus. E o nosso pastor tem enfatizado que o novo de Deus é alguma coisa realmente nova, inédita, que Deus fará no nosso meio. Deus já está fazendo coisas maravilhosas, mas continuará fazendo e de maneira exponencial e espantosa, segundo a revelação de Deus ao coração do nosso pastor. Diante disso, todos nós pastores que cooperamos com esta igreja, alguns pastores aqui são líderes de ministérios, os pastores dos campos, ou seja, das nossas frentes avançadas, todos os pastores, uma vez que o nosso pastor recebeu uma visão de Deus, a visão de Deus para o nosso pastor automaticamente e naturalmente é a visão de todos os pastores auxiliares desta igreja. De maneira que os pastores estão orando: o que eu faço com o meu ministério de adolescentes? O que eu faço com o meu ministério de jovens? O que eu faço com o meu ministério dos eficientes? O que eu faço com o ministério em inglês? O que eu faço com todos os ministérios desta igreja, a fim de que eu também seja um instrumento que favoreça a chegada do inédito de Deus na nossa igreja? Diante disso, eu comecei a orar sobre isso no final do ano passado, e Deus me deu uma série de sermões sobre isso, mas Deus falou fortemente comigo sobre a palavra obediência. Então eu busquei na Bíblia 10 personagens bíblicos que receberam, que viveram, que vivenciaram, que experimentaram o inédito de Deus, e a chave que abria a porta para o inédito de Deus era a obediência. Brinquei no domingo passado dizendo que o abecedário do crente não é mais ABCD, mas agora é obedecer. Porque a obediência abre a porta para o inédito de Deus nas nossas vidas. E preguei domingo passado. Como eu tinha 10 sermões daquele tipo, e cada sermão com uma devocional de 7 dias, nós mostramos um QR Code aqui na igreja, para você clicar e receber todos aqueles sermões e as devocionais aí no seu celular. Houve uma espécie de congestionamento, quase 2.800 telefones clicaram para receber aqueles sermões. Então o que eu fiz? Eu estou colocando ao longo dessa semana aqueles 10 sermões com todas as devocionais atrás de cada sermão, e mais 12 outros sermões de ordens de Deus, que quando obedecidas o inédito apareceu. Ordens de Deus a pessoas, ordem de Deus a profetas, ordem de Deus ao povo de maneira geral, ordem de Deus a animais, ordem de Deus à natureza. E quando tudo vivia a obediência das ordens do Senhor, o inédito dele começava a acontecer. Eu criei também isso, e ao longo da semana vai estar colocado nesse QR Code aqui. Então eu vou pedir para você, não entra agora lá, só fotografa o QR Code, porque ao longo dessa semana eu vou estar colocando lá. Esse QR Code, esse é o meu? É o mesmo da manhã? Me parece diferente, teria que ser o da manhã. Pessoal da mídia, me ajuda aí. Se é esse, deixa esse. Mas me parece que não é esse QR Code aí, porque eu memorizei todas as ruínas do QR Code. É verdade. Ô mídia, veja aí, se não der agora, no final do culto a gente conversa. Mas olha só, esse QR Code vai entrar no site do pastor Nassif. E o pastor Nassif também é psicanalista, trabalho com corporações fazendo psicanálise e cuidando da saúde mental de pessoas nas empresas. Então lá no site vai ter para pessoas e para empresas. Você entra no para pessoas e vai encontrar os sermões todos gratuitamente para você, e vários e-books gratuitos que você pode baixar imediatamente. Tem uns também para comprar. A gente dá uma meia dúzia de gratuito, o próximo custa 1.500. Estou brincando. Mas você pode entrar. Então agora, acho que é esse aí. Obrigado. Não era diferente? Era diferente. Que memória, hein?
Muito bem. Esse aí, fotografa. Não entra agora, não vai dar tempo. Só fotografa. Ao longo da semana você entra, vê se já entraram todos os sermões, todos os e-books, gratuitamente para você. E você aproveita, explora lá todas as outras coisas que existem no site do pastor Nassif. Amém? Então, por causa disso, eu escrevi aqueles sermões que estarão disponibilizados para você ao longo dessa semana. E esses sermões todos estavam batendo na mesma tecla. Obediência abre, é a chave que abre a porta do inédito de Deus. E nesse trecho da palavra de Deus, eu encontrei pelo menos 3 aspectos, 3 pontinhos, 3 destaques na história aqui do nosso amigo Moisés e o povo, que eu gostaria de trazer para você, para ajudar você a se preparar para o inédito de Deus na sua vida, para o novo de Deus que Ele vem anunciando ao nosso pastor e através do nosso pastor a toda a igreja. Esse trecho de Êxodo está acontecendo o seguinte: o povo está aprisionado lá como escravos no Egito já por muitos e muitos e muitos anos. E agora Deus os liberta da escravidão do Egito e os orienta a caminharem pelo deserto até que eles chegariam à terra que Deus havia a eles prometido. Assim que eles saem do Egito, Deus dá uma orientação muito clara. Você vai ver isso do versículo 1 ao 9 do capítulo 14, depois você vê em casa. Deus dá uma orientação muito clara para Moisés. Moisés, faça com que o povo contorne o mar. Para um pouquinho, o mar aí não é o mar oceano. O mar é um grande aglomerado de água, um lago gigantesco, um rio que talvez tenha formado um grande lago, parecido com o lago de Galileia, que é chamado de o mar da Galileia, de tão grande que é. Esse lugar, então Deus diz para Moisés: faz com que o povo contorne as águas e acampe ali, e depois eles marcharão na direção da água. E aí Deus explica: eu estou fazendo isso por algumas razões. Deus explica para Moisés: eu estou fazendo isso porque o faraó virá atrás de vocês. E quando vocês contornarem o mar, os espias deles perceberão e acharão que vocês estão andando sem direção, e então eles os atacarão. Mas quando eles vierem, Moisés, eu vou dar conta de todos eles, eu vou arrebentar com o faraó, o exército dele. E eles vinham com 600 cavalos, carroças especiais de guerra, além de todo o exército. Eu vou acabar com eles e eu vou glorificar o meu nome na frente do meu povo, eu vou destruí-los. Outra coisa que Deus providenciou para o Moisés: Moisés, eu vou colocar uma nuvem em cima de vocês, que durante o dia ela vai fazer sombrinha no deserto, para vocês terem ar condicionado. E de noite eu vou acender um fogo debaixo dessa nuvem, e ela, além de aquecer vocês, ela os orientará por onde caminhar. Do lado de cá haverá escuridão, um breu tão forte que os inimigos durante a noite não conseguirão perceber onde vocês estão. Eu vou tomar todas essas providências. Tudo o que eu quero que você faça, Moisés, é assim que vocês virem o exército egípcio, caminhem, marchem na direção do mar. Marchem na direção daquelas águas. Bem, tudo isso começou a acontecer. De repente os egípcios olharam para trás, os judeus olharam para trás e viram os egípcios chegando. E você sabe, o milagre que Deus estava propondo a fazer era absolutamente inédito. Alguns escritores, historiadores apostam, palavra talvez não muito evangélicas, creem que nós tínhamos lá aproximadamente de 2 a 2,5 milhões de pessoas, de judeus ali no deserto. E você sabe, não dá para passar em fila indiana. 2 milhões de pessoas é mais do que a população de Curitiba, eu acho. Todo mundo em fila indiana não vai chegar nunca. Então Deus precisaria abrir um espaço no mar, porque Ele diz: vocês marcharão entre 2 paredes de água. Mas era um corredor gigantesco de aproximadamente, preste atenção, aproximadamente de 3 a 5 quilômetros de largura, para que todo o povo pudesse passar em uma única noite.
Era absolutamente inédito o que Deus iria fazer. Você sabe que um garotinho chegou da igreja no domingo de manhã e o pai dele não era crente? Acho que você sabe essa história, mas eu vou contar, vai que você não sabe. E o pai disse: que bobagem você aprendeu hoje na igreja? Ele falou: pai, eu aprendi que o povo judeu estava lá no deserto, diante de um montão d'água, que eles achavam que era um mar, e o exército egípcio vinha vindo atrás deles, e aí então eles oraram, e Deus fez os milagres para eles. E que milagre que Deus fez! Falou: pai, o Moisés tinha um rádio que ele abriu, fez tac, 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 e aí veio uma espaçonave gigantesca do céu, e desceram vários extraterrestres com cabos de aço e com pedaços de concreto que encaixavam no outro, igual o Lego que eu tenho, papai. E eles construíram uma ponte bem grande, e aí eles colocaram detonadores debaixo da ponte, e aí falaram para Moisés: segura aqui o detonador e passa o povo. Quando todo mundo chegar do outro lado, o exército egípcio vai aproveitar a mesma ponte, e quando o exército estiver bem em cima da ponte, você aperta o detonador, explode e eles morrem tudo. Foi assim que Deus fez, pai. O pai olhou para o menino e falou: você tem certeza que foi isso que te ensinaram na igreja hoje? O garoto falou assim: pai, não foi bem assim, mas se eu te contar como foi, você não ia acreditar. E o pai dele falou: pode contar. Então, pai, Deus abriu o mar, separou as águas, e o povo passou a pé enxuto naquela noite. E o pai falou: filho, nessa época do ano, não tem milagre nenhum. Nessa época do ano tem uma seca lá. E eles chegaram, deu certo, que era bem na hora da seca. E simplesmente eles pisaram naquela laminha de nada lá e atravessaram, não tem milagre nenhum. O menino falou: pai, então o milagre é maior ainda. O pai falou: não, estou te falando que não teve milagre nenhum, é uma seca, eles passaram ali, quando muito pisaram numa laminha. Então, pai, o milagre é maior ainda. Ele falou: por quê? Porque os egípcios conseguiram morrer afogados na laminha. Era um milagre, era inédito. E isso iria acontecer, mas aí nós chegamos no momento do nosso sermão. E o que nós vamos aprender é que Deus não abre caminhos para indecisos. Deus abre caminho para obedientes em movimento. De manhã, eu preguei esse sermão e alguém me mandou a mensagem: escuta, mas eu tenho que obedecer o que Deus falar. Se Deus te der uma direção clara, obedece. Ele falou: pois eu estou orando há muito tempo pedindo direção de Deus e Ele não deu nenhuma, o que eu faço? Se você tem este caso, está orando a Deus e você não ouviu nada dele, é porque Ele deseja que você tome as decisões com aquilo que você já tem. Deixe-me dizer para você, existe uma vontade de Deus, que é vontade dele para todo o povo de Deus, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer país do mundo. Pelo menos 4 aspectos da palavra de Deus se transformam em vontade dele para todos os filhos dele. Primeiro, Deus deseja que você tenha uma vida de oração. E de oração aqui não é só uma lista de quero, me dá, mas é um bate-papo, é comunhão, é você falar e ouvir, falar e ficar em silêncio, para perceber as indicações e orientações dele. E ele sempre, na maioria absoluta das vezes, ele responderá ao seu bate-papo com ele, com impressões no seu coração, confirmadas na palavra de Deus. Então a primeira vontade de Deus para todo o povo dele é que o povo dele converse com ele cotidianamente. Segundo, é vontade de Deus para todos os filhos de Deus que conheçam a palavra de Deus. Você tem que ter contato com a palavra de Deus. A Bíblia é assim, você mexe com ela, que ela mexe com você. Mexe com a Bíblia, ela começa a mexer com você. O Espírito de Deus começa a te dar impressões, convicções, orientações, discernimentos a respeito do que fazer na vida. Em primeiro lugar, Deus deseja que você converse com Ele. Em segundo lugar, que você conheça a palavra dEle. Em terceiro lugar, que você tenha uma vida de santidade, ou se você preferir, de consagração. Santidade não significa ser perfeito. Ninguém é perfeito.
Embora Deus o deseje, mas Ele o deseja no sentido de que quando eu erro, eu reconheço o meu erro, o meu pecado, me arrependo, se for o caso, restituo o que precisa ser restituído e ando em coerência. Santidade na vida do crente deve ser traduzido como uma vida coerente. Não adianta você falar, eu creio, eu sou evangélico, mas vive uma vida de podridão, de mentira, de fraude, de roubo, de violência, de palavras feias na sua boca e de jogatina. 41% dos evangélicos brasileiros jogam no bet. Fizeram um ídolo alternativo. Não adianta você falar que é crente e ter uma vida completamente divorciada do que é ser um filho de Deus. Deus deseja que você ande em santidade, em outras palavras, que tenha uma vida de coerência com aquilo que você fala, acreditar, viver do jeito que você fala, que acredita. E, quarto lugar, Deus deseja para todos os filhos dele que você faça Jesus famoso no planeta. Quer usar uma expressão evangélica? Que você glorifique o nome dele. Que você aproveite todas as oportunidades possíveis para comunicar o amor de Deus às outras pessoas. Isto é vontade de Deus para todos os filhos dele. Uma vida de oração, de conhecimento da palavra, de santidade e de comunicação de Jesus às outras pessoas. Agora você não tem uma direção específica para você, então usa essas 4 e toma uma decisão com bom senso. E quem sabe com o conselho de alguém espiritualmente maduro na sua vida. Deus não te deu uma revelação específica não, mas eu tenho que tomar uma decisão na vida. O que eu vou usar? O que Ele já me deu. Algum bom senso, o conhecimento da palavra, a minha vida de comunhão e conversar com pessoas espiritualmente maduras na minha vida. Eu anelo, eu anseio, eu desejo que essa pessoa seja o seu cônjuge. E com base nisso você toma uma decisão. Aí você me pergunta, tá bom, eu usei o meu bom senso, eu li a Bíblia, e eu orei, e eu falei com a minha esposa, e eu falei com o meu marido, eu falei com o meu pastor, e nós decidimos ir por aqui, e aqui quebramos a cara. Será que nós fizemos o que Deus não queria? Não! Quem é o seu Deus? O seu Deus é aquele que você fala, Senhor, me dá uma orientação específica, e Ele não fala nada. Aí ele fala, tá bom Deus, então eu tenho um bom senso, tenho uma responsabilidade, eu tenho responsabilidade para com a minha casa, diante da palavra, diante de tudo isso, e do conselho que eu recebi do meu pastor, eu vou nessa direção, ok Deus, estou indo. Chega aqui, você quebra a cara, acontece uma dificuldade, você vai interpretar erroneamente, se você interpretar assim, puxa, acho que não era bem isso que Deus queria, por isso que eu estou sofrendo. Que Deus é esse? Esse seu Deus é do seu tamanho. Esse seu Deus é incapaz, não é onisciente. Se você pergunta a Deus o que eu faço e não vem uma resposta nítida, é porque Ele deixa você tomar uma decisão com base no seu bom senso, o seu conhecimento de Bíblia e o conselho de pessoas importantes na sua vida. Toma essa decisão e vai. Se aconteceu uma coisa aqui, não interprete que você errou a vontade de Deus. Pergunta para Ele, o que o Senhor quer me ensinar? Porque mesmo quando você tem uma direção absolutamente clara, olha o exemplo da Bíblia, do que Deus quer para você, isso não o isentará do enfrentamento de lutas e dificuldades. Elas se tornarão em provas da sua fé, que é exatamente o que está acontecendo aqui. O problema do povo aqui não é um problema geográfico, é um problema de prova de obediência. O mar não é obstáculo. O obstáculo aqui era saber se o povo obedeceria sem ver a saída. Será que esse povo vai marchar como eu mandei na direção da água? Esse era o obstáculo. A prova de fé que obedece porque ouviu quando não viu. Deu para entender isso? A prova de fé é aquela que obedece quando ouviu, mesmo quando não viu. E por isso eu vou mostrar 3 pontinhos rápidos desse sermão para você. Primeiro,
a obediência que age quando orar já não é suficiente. Olha o que está acontecendo aqui. Eles estão vendo os egípcios chegando, o exército vem vindo, com uma voracidade impressionante, assustando-os. Diante deles tem o mar. E eles começam a clamar a Deus e reclamar com Moisés. Deus, Deus, Moisés, a culpa é sua, você que nos trouxe. Deus, socorre, Moisés, você que nos trouxe para cá. Parece coisa de família, né? A gente ora, mas culpa o outro. E aí eles obrigam a Moisés a clamar, e Moisés vai clamar. Embora Moisés tenha dito para eles, tenham calma, Deus fará milagres, ele prometeu calma. O povo não tinha calma. Em vez de marcharem, eles estavam orando mais. E a Bíblia vem mostrar aqui que Deus interrompeu a oração do Moisés. Oração é uma coisa errada? Não. Comecei esse sermão dizendo que uma das vontades gerais de Deus para todos os filhos deles é uma vida de oração, de conversa, de comunhão com Ele. Então por que Deus interrompe a oração? Sempre que Deus te der uma orientação clara, nítida, inequívoca à sua vida, e você ficar orando perguntando o que fazer, a sua oração não passa de uma desobediência disfarçada de fé. Para que orar se você já sabe o que Deus quer? Essa é a ideia. Deus está dizendo para eles, para a oração, porque eu já dei uma ordem clara. E existem momentos na nossa vida que insistir em oração é só adiar a desobediência. Lógico, Deus não rejeita a espiritualidade, mas Deus não permite que você use a oração para adiar uma ação obediente. Orar sem agir é uma resistência, uma rebeldia disfarçada de fé. O que Deus ensina? Que quando Deus já falou, é para agir. E este agir é a fé. O segundo ponto desse sermão é que a obediência é uma obediência legítima quando ela marcha diante do impossível. Olha o cenário externo. O mar está fechado à frente. O exército inimigo vem por trás. E o povo está em pânico. Nada naquele ambiente ajudaria as pessoas a obedecerem. Mas o que Deus está ensinando é que a ordem permanece. Deus não muda a direção porque o cenário ficou difícil. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil. Eu não sei o que vai acontecer com o Campeonato Brasileiro, com o Coxa Branca e o Atlético. Não sei. Prevendo desastres, mas eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com a Copa do Mundo. Eu não sei o que vai acontecer com as eleições. Eu não sei o que vai acontecer com o tio Trump, com o tio Putin, com o tio Xi Jinping. Eu não sei o que vai acontecer com a menina que agora governa a Venezuela. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que aconteça o que acontecer, quando Deus dá uma ordem ao seu povo, Ele não vai mudar a ordem por causa da circunstância. Pode acontecer o que for no mundo, Deus ainda quer que você seja uma pessoa de oração, uma pessoa de santidade, uma pessoa de Bíblia e uma pessoa que dá testemunho. Preste bem atenção nisso. A fé bíblica que eu vejo na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, a fé que eu vejo aqui, não é uma fé que anda porque vê o que vai acontecer. Oba, o mar vai abrir, vamos andar. Não. A fé bíblica não é a que marcha porque viu. A fé bíblica é a que marcha a despeito do segredo, do secreto, do oculto, do não saber o que vai acontecer, porque a fé bíblica é a que marcha pelo que ouviu de Deus e não necessariamente viu. Sabe, a Bíblia está ensinando para mim. Nosso pastor Pascoal dizia, a Bíblia me ensina.
Eu lembro do Pascoal dizendo, a Bíblia me ensina. Eu lembro do pastor Billy Graham dizendo, a Bíblia diz. E eu vou dizer a minha. O que eu vejo na Bíblia é que quem espera segurança absoluta nunca experimentará o milagre, a novidade, o inédito de Deus. Milagre não é prêmio para os cautelosos. Milagre é a resposta de Deus a povo obediente. Obedece o que Deus está mandando você fazer ou ser, e o inédito dele virá sobre a sua casa. Quem espera segurança nunca experimenta milagre. Terceiro pontinho e último desse sermão é esse. É a obediência que traz, que starta, que faz começar, que provoca o inédito de Deus nas nossas vidas. Olha o texto. O mar não está se abrindo para convencer ninguém. Olha, eu vou abrir o mar para convencer você que eu estou nessa com você. Não. O mar não está abrindo para explicar como Deus é poderoso para você. Não. O texto está me dizendo que o mar se abre depois do seu movimento na direção daquilo que Deus mandou você fazer. Chega nesse ponto, você fala assim, uau, será que Deus vai me mandar ir lá na rampa do palácio pregar o evangelho para o próximo presidente? Pode ser, há uma boa possibilidade de você ser guardado por um tempo também, mas pode ser. Quando eu vejo esse sermão, será que Deus vai fazer eu descer a Serra da Graciosa de joelho, de trás para frente, para dar testemunho? Pode ser. A gente pensa em coisas enormes, mas sabe, obediência a Deus tem a ver com o trivial, tem a ver com o cotidiano, tem a ver com o ordinário da existência, tem a ver com o pisar diário no chão cotidiano da experimentação da vida. Às vezes obedecer a Deus significa, pede perdão para tua mulher, cara. Você já pediu perdão para tua mulher? Eu peço todo dia várias vezes. Sabe por quê? Eu pedi para Deus me dar a mulher certa. Ele me deu, de maneira que agora eu estou sempre errado. Ela está ali. Perdão, amor, estou te elogiando. Às vezes, obedecer a Deus é ficar 5 minutos no chão com a sua criança e não dizer, eu estou cansado. Às vezes, obedecer a Deus é você tirar essa área geográfica mais ao sul, do lado de trás do seu corpo, do sofá, e ir lavar a louça para tua mulher. Às vezes o obedecer de Deus é só você dizer, querido, eu te perdoo, eu te amo. Ou às vezes dizer, perdão. Às vezes é levantar cedo para trabalhar. Às vezes é dirigir como um crente dirige. O outro te fechou e você fala um palavrão gospel para ele. Deus te abençoe, criatura. Não use os dedos, não fale palavras feias. Às vezes o obedecer de Deus são coisas tão pequenas e você está pensando em coisas muito grandes. Não. Brinca mais com os teus filhos. Arruma tempo para eles. Conversa mais. Dispute espaço com o celular dos seus filhos. Às vezes são poucas coisas que Deus deseja que você faça, e então Ele traz o inédito, traz o milagre. Primeiro, o povo marcha, depois abre. O novo jamais antecederá a obediência. Primeiro você realiza um milagre, que depois eu te obedeço. Espera aí, isso aí é coisa do Chaves. Até me senti o Chaves pulando agora.
O inédito, o novo, o milagre, a ação extraordinária, espantosa, inédita de Deus não acontece antes da obediência. Ao contrário, o inédito responde à obediência. Deus não negocia com espectadores. Deus age quando há movimento obediente. Como eu gostaria de fechar esse sermão, uma vez que o relógio está dizendo para mim que eu já estou atrasado. Eu gostaria de concluir isso dando 2 frases para você. Se você não conseguir lembrar de nada, depois você entra lá no QR Code, baixa todos os sermões, lê várias vezes. Faz as devocionais de 7 dias. Mas a outra coisa é, grava essas 2 mensagens. Essas 2 frases, que para mim são a joia deste sermão. Primeiro, o mar, eu sei que eu posso ser apedrejado e mandado embora, mas eu vou dizer: o mar, e mar aqui você entende o obstáculo, a luta, a dificuldade, o perrengue, a doença, o desemprego, a briga em casa, o filho adolescente rebelde, o problema político no Brasil, no mundo, guerra ou não guerra, economia complicada ou não, mais taxas, mais impostos ou não, mais violência ou não, eu não sei o que é que está na sua frente, se interpondo entre você e o inédito de Deus, mas Deus vai abrir esse mar, não para as pessoas que oram mais e melhor. Eu não estou negando a oração, comecei o sermão falando da importância da oração. Eu estou falando daquela oração que é disfarce, rebeldia disfarçada de fé. Deus já mandou, faz isso, e você está perguntando: o que eu faço? O que eu faço? Não. Preste atenção. O obstáculo não sairá da frente. O inédito de Deus não acontecerá para quem ora mais e melhor. O inédito de Deus acontecerá para quem obedecer primeiro. Grava essa, põe no Instagram e me marca. O mar não se abre para quem ora mais ou melhor. O mar se abre para quem obedece primeiro. Segunda frase que eu gostaria que você levasse para sua casa: o céu não se move, o céu não se agita, o céu não responde à sua ansiedade. Ai, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, Deus revela para mim: o céu não se moverá, não responderá à sua ansiedade. O céu responderá à sua obediência. Ansioso, ansiosa ou não, obedece, porque Deus responde à obediência. O milagre vem não para quem ora mais ou melhor, mas para quem obedece primeiro. Feche seus olhos, vamos orar. Igreja, preste bem atenção nisso. Eu quero que o inédito de Deus, eu desejo, eu quero não é no sentido de ordenar quem sou eu, é no sentido de desejo. Eu desejo intensamente, anelo profundamente, anseio do fundo do meu coração que milagres extraordinários, inéditos, jamais vistos, presenciados ou mencionados na história da humanidade aconteçam na sua vida hoje à noite, amanhã, nessa semana, na sua casa. Eu desejo que o inédito de Deus caia sobre a sua casa nessa semana. Mas para isso, lembre-se: pare de ser rebelde, disfarçando essa rebeldia com a oração. Mova-se na direção de Deus, mesmo sem ver o final do túnel. Lembre-se, Deus responde não quem ora mais ou melhor, mas a quem primeiro obedece. Eis aí os 3 pontinhos que poderão abrir a porta do inédito de Deus na sua casa.
Queridos visitantes, desculpa aí, irmão. Queridos visitantes, você que está aqui primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Eu queria dizer 3 coisas maravilhosas de Deus para você e uma ordem de Deus para você. Primeira coisa maravilhosa de Deus para você: Ele te ama e tem um plano maravilhoso de vida para você. Ele te ama e não quer que você viva do jeito que você está vivendo. Ele tem um amor e um plano especial de vida para você. Que plano é esse? Sem problemas? Não, com enfrentamento de lutas, mas com Ele ao lado, no enfrentamento vitorioso. Segundo, Deus sabe que você é pecador e você não consegue viver o jeito que Ele gostaria que você vivesse. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado, que você vai ganhar por causa desse jeito que você vive, é morte eterna, é inferno, começando aqui e na eternidade. E a terceira maravilha da palavra de Deus para você é que Deus, vendo que você era incapaz de se transformar, Ele mandou Jesus para esse mundo. Jesus foi à cruz do Calvário, abriu os braços dele na cruz, derramou o sangue dele na cruz por sua causa. Ele morreu a sua morte para perdoar você de todos os seus pecados. E agora a quarta é a ordem de Deus a seu respeito. E antes de dizê-la, eu vou dizer uma outra ordem. Na palavra de Deus está escrito: quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Quando você ouvir, você está ouvindo Deus falar com você. Eu tenho convicção disso. Deus está falando com você. Eu te trouxe aqui para você ganhar perdão dos pecados e uma nova vida nessa vida e a vida eterna. Você sabe que Deus está falando com você. Não endureça o seu coração. E qual é a ordem que Ele dá? Se você crer com o seu coração que Ele morreu na cruz por você por causa dos seus pecados, Ele diz para você: creia, é uma ordem de Deus, creia com o seu coração e com a sua boca confesse Jesus. Creia com o seu coração e com a sua boca, em alguns casos com as mãos. Chame Jesus para entrar na sua vida. O que acontece se você obedecer à ordem de Deus de convidar, de invocar, de chamar, de clamar para Ele entrar no seu coração? Vai acontecer algumas coisas. Vão acontecer algumas coisas. Primeiro lugar, Ele entrará no seu coração imediatamente. Segundo, Ele perdoará todos os seus pecados, todos, não importa quantos, não importa quais, Ele perdoará você. Terceiro, Ele te dará uma nova vida para viver nessa vida. Ele disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Não quer dizer sem lutas, sem dificuldades, mas quer dizer com Ele no enfrentamento de todas as lutas. Quarto lugar, Ele vai te dar a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me recebe nunca mais andará em trevas, mas na luz. Porque tudo que é coisa de escuridão foge da tua vida. Quando o Espírito de Deus entra, Ele ilumina você por dentro, e tudo que é das trevas vão embora. Coisa ruim, coisa mandada, despacho, urucubaca, sei lá o que, ziquezira, macumba, boa cumba, qualquer tipo de cumba, qualquer coisa que jogaram contra você, vai sair tudo, porque a luz entra e nada dessas coisas pegará em você nunca mais. E em quinto lugar, se você fizer aquela oração, Ele entra na sua vida, Ele perdoa os seus pecados, Ele te dá uma nova vida, Ele te dá a luz e garante para você a vida eterna lá no céu. Então agora, igreja, vou pedir para você orar. Igreja, você vai orar 2 versículos da Bíblia hoje à noite. 2 versículos da Bíblia, bem rapidinho. Você vai orar o primeiro versículo. O Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo viria ao mundo para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que salva pessoas, não é o pregador. O pregador oferece a chance. Mas a Bíblia diz também que o Deus deste século cega o entendimento do incrédulo, para que a luz do Evangelho não resplandeça no coração dele. O que está acontecendo nessa sala agora? Uma batalha espiritual. O Espírito Santo falando aos corações de várias pessoas aqui. Ei, eu quero entrar na sua vida. Eu morri na cruz por você. Eu perdoei os seus pecados. Tão somente creia, abre a tua boca e me convida para entrar, porque eu só vou entrar se você me convidar. E do outro lado, o Deus desse século pondo a mão
nas suas vistas espirituais, cegando o seu entendimento, te dizendo: esquece, isso é lorota, deixa para outro dia, é a primeira vez que você veio, não cai nessa. Esse é o inimigo tentando cegar o seu entendimento. Igreja, você vai orar agora assim: Espírito Santo, age no coração de cada pessoa dessa sala, e na autoridade que eu tenho, você vai falar você, porque você tem essa autoridade. Na autoridade que eu tenho como teu filho, como tua filha, eu repreendo toda a obra do inferno e declaro o diabo impedido de cegar o entendimento de qualquer pessoa. Você vai me ajudar? Começa a orar isso. E para você que está nos visitando, para você que tem vindo nessa igreja, para você que está nos assistindo pela internet, eu vou falar uma oração muito simples. Acho que eu vou ter voz para fazer. A oração é assim: Senhor Jesus, eu creio em você. Eu creio que você morreu na cruz por mim. É verdade, eu sou uma pessoa pecadora, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra na minha vida. Torne-se hoje o meu Deus, o meu Salvador. Eu vou orar isso e você vai repetir isso. O que vai acontecer quando você repetir isso? Aquelas 4 coisas: perdão dos pecados, uma nova vida, a luz e a vida eterna. Mas você precisa repetir. Por quê? Porque a Bíblia fala. Por que eu tenho que falar? Porque fica forte no seu coração. Por que eu tenho que falar? Porque o diabo vai ouvir, vai ficar derrotado para sempre na tua vida. Por que eu tenho que falar? Porque quando eu acabo de falar, o Espírito Santo de Deus entra, perdoa todos os meus pecados e passa a habitar em mim com a sua luz, me dando uma nova vida nessa vida e me garantindo para a vida eterna. É isso que vai acontecer. Então agora, igreja, orando aqueles 2 versículos, e você que está aqui, queria que você também fechasse os olhos. Para quê, hein? Para você não ver mais ninguém, para você se sentir sozinho, sozinha diante de Deus agora. E você agora, em nome de Jesus, que nunca fez essa oração, não importa quanto tempo você vai a uma igreja ou a essa igreja, você vai repetir essa oração agora, solene e definitivamente na sua vida. Repete comigo, se você nunca fez essa oração, repete assim: Senhor Jesus. Peraí, solta a tua voz, voz alta, suficientemente alta para você mesmo ouvir a tua voz, com coragem, com força, com determinação. Repete comigo: Senhor Jesus, é verdade, eu sou uma pessoa pecadora, mas hoje eu creio que Jesus morreu na cruz por minha causa. Eu sei que Ele derramou o sangue dele para perdoar os meus pecados. Portanto, agora eu abro a porta do meu coração e eu te convido, Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu entrego o meu corpo, eu entrego minha alma, o meu coração, a minha vida toda, e declaro de hoje em diante, dentro de mim, somente a pessoa do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque você me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Eu não errei a oração. Deus te ama e te aceita do jeito que você é. Sabe? Você vai aplaudir muito mais a hora que você vê o que Deus fez. Todas as pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez, levante uma das suas mãos para a glória de Deus. Levante, eu quero ver. Várias mãos aqui, várias aqui, várias aqui. Lá em cima, várias mãos. Então agora eu vou te dar um desafio. Você vai marchar. Você vai fazer um gesto de fé, de confirmação da oração que você acabou de fazer. Por favor, sai do seu lugar e vem aqui, que nós vamos orar com você e te dar um abraço de bem-vindo. Quando o primeiro levantar, o resto vem. Venha, em nome de Jesus. Lá em cima, nós não temos pressa. Venha, 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 venha.